Estou a subir a esta tribuna com muito sentido de missão. Sinto um enorme orgulho em todos vós, mas Deus sabe também o peso da responsabilidade que carrego numa esperança de todos, de uma vitória, mas sobretudo na vossa esperança de um novo modelo de fazer política, de um novo modelo de proximidade aos cidadãos. Eu tudo farei para não vos desiludir. Nenhum dos presentes me vai levar a mal se eu começar por agradecer às gaienses e aos gaienses que estão aqui hoje. Eu sou um de vós e quero por isso agradecer a vossa presença, em especial às mulheres e aos homens que desconfiam quando ouvem os políticos. Se estão aqui é porque querem acreditar no futuro. Juntos, eu e vós, seremos esse futuro, um futuro de esperança para Vila Nova de Gaia. Esta é uma candidatura do PS, mas é uma candidatura aberta, inclusiva e dos cidadãos que, mesmo não tendo filiação partidária, acreditam num projeto de cidadania, de rigor e de desenvolvimento para o concelho. Estão cá muitos desses cidadãos que nos tributam a sua confiança, que me dão a sua estima e o seu apoio e a quem eu não quero desapontar. E quero comprometer-me em primeiro lugar com a igualdade de género, com políticas de orçamento de género e de valorização das mulheres no concelho. Disse-o no dia 8 de março e reafirmo, agradecendo as palavras da Margarida Rocha. As políticas municipais têm que ter subjacente uma avaliação de impactos de género, que é vital para as jovens e para as mulheres deste concelho. Caro secretário-geral, amigo António José Seguro, muito obrigado por estar comigo. Tenho uma grande vontade de lhe dedicar esta vitória, que você merece. É um homem sério, recusou o botabaixismo e o radicalismo e credibilizou um caminho de coerência e de defesa dos interesses do país, quando teria sido muito mais fácil o populismo e a demagogia. Foi essa postura que o constituiu a si, hoje, na alternativa que realmente é para Portugal. E desejo-lhe o melhor para si, porque o melhor para si será o melhor para o nosso país. Agradeço ao Presidente da Federação Distrital do Porto, José Luís Carneiro, que desde a primeira hora acreditou em Gaia e muito contribuiu para cá estarmos todos, neste esforço de renovação geracional, mas sobretudo de renovação de práticas políticas. Muito obrigado, José Luís. E quero agradecer a uma pessoa especial e nele personificar toda a estrutura do PS Gaia e da JS Gaia, que carrega uma enorme ambição de cidadania e de projeto credível, uma esperança nova para o concelho. Eu denomino apenas como o meu pequeno patrocínio Azevedo e dessa forma exprimo a gratidão pelo trabalho que tem desenvolvido. Em condições normais, devia ser eu a motivar-vos. Mas, de facto, são vocês o meu grande estímulo. Vocês todos e os gaienses que lá fora olham com esperança para este novo PS e para este movimento de cidadãs e de cidadãos. E estão disponíveis para dar aquele que pode ser um dos últimos votos de confiança na política e nos políticos. Caras e caros amigos, eu tenho algo para provar. A minha filha perguntou-me para que serve a política. Eu disse-lhe
que a política serve para ajudar as pessoas, para criar uma sociedade melhor. Disse-lhe que era o único instrumento forte para criarmos uma sociedade mais justa e fraterna, um mundo digno e honrado. Eu bem sei que não é fácil imaginar que todas as crianças tenham exatamente os mesmos livros, as mesmas coisas, os mesmos jogos, enfim, as mesmas condições de partida. Ora, a política serve exatamente para impedir que uns tenham tudo e outros não tenham nada. A política serve para redistribuir. A política, disse eu, é uma missão nobre. Agora eu tenho que lhe provar, a ela e a vós, que é possível fazer as coisas bem, dignificar a ação pública, honrar a democracia, dar uma nova esperança às pessoas e fazer com que os jovens voltem a acreditar num mundo melhor e mais justo. É essa a minha responsabilidade, mas para isto eu preciso muito da vossa ajuda e do vosso apoio. Ainda recentemente pude constatar que há uns jovens arrogantes, nascidos em berço de ouro, que enchem a boca com o mediatismo como grande qualidade pessoal. Pois eu quero daqui dizer-lhes que o mediatismo ajuda a reforçar a passagem de mensagem, mas não oculta a mediocridade de um trajeto político. Até porque muitas dessas grandes figuras notáveis, cidadãos transcendentais, têm custado muito caro a Vila Nova de Gaia e aos gaienses. Se o município acumula uma dívida de 400 milhões de euros, é porque fez obra. Mas parte importante deste dinheiro pagou também a clientela da notoriedade, arrogante e preguiçosa, gente que exibe, passeia com lantejoulas, convencidos que estão a exibir medalhas de mérito. E eu quero dizer que contesto quando se fala da racionalização dos funcionários públicos e dos funcionários da administração local. Em Vila Nova de Gaia, não são os funcionários do município que estão a mais. Quem está a mais é um exército de bois, uma clientela vaidosa e arrogante, que ganha num trimestre aquilo que um trabalhador ganha num ano. E eu quero dizer aos gaienses que não acho que aqueles que, como eu, passaram uma parte da sua vida a estudar, a trabalhar, para poderem estar preparados para os desafios, essas não são figuras de segundo plano. Posso, é verdade, não estar no primeiro plano das revistas cor-de-rosa, mas eu considero-me uma figura de primeiro plano no percurso pessoal e profissional. Considero-me uma figura de primeiro plano na seriedade e no rigor. E considero-me uma figura de primeiro plano nos valores e nos ideais republicanos. E, caros amigos, é disso que Vila Nova de Gaia precisa. Aliás, em Vila Nova de Gaia, o vedetismo de alguns que cá passaram não serviu para levar a linha de metro para além daquilo que receberam em 97. Não serviu para fazer avançar o novo hospital. Deviam ter usado essa notoriedade para generalizar uma rede integrada de transportes públicos. Podiam ter aplicado esse mediatismo na criação de estratégias de combate ao desemprego. Mas não, infelizmente, optaram por exibir as lantejoulas. Se é para isso que querem notoriedade, fiquem lá nas festas do Jet Set, mas não insultem os cidadãos nem aqueles que estão dedicados
a Gaia e aos gaienses. Nós não queremos fazer uma política de guerra. Para isso, não contam comigo. Não que eu tenha qualquer receio do debate radical que me espera, mas porque eu não alimento formas caceteiras de fazer política. É verdade que esta Câmara, que está em fim de ciclo, está numa guerrilha interna pela sucessão, desfocada, aliás, do trabalho autárquico e concentrada exclusivamente na luta pelos lugares. Mas a nossa obrigação é ajudá-los a sair com dignidade, afirmando as nossas ideias e evitando o ataque. Ao contrário deles, felizmente para os gaienses, nós temos uma liderança, temos uma coesão, temos um projeto credível para um novo ciclo de gestão municipal a pensar nas pessoas e na resolução dos seus problemas. Nós não temos os meios nem o dinheiro deles para fazer campanha, mas temos as melhores ideias e as melhores pessoas e é com isso que vamos ganhar. Eu quero também cumprimentar os presidentes de junta e os candidatos às juntas de freguesia. Quero cumprimentar os 15 candidatos e lembrar-vos que se não fosse o empenho e o trabalho do PS em Vila Nova de Gaia, Gaia hoje teria apenas 11 freguesias. A lei é vergonhosa, mas é a lei de um Estado de Direito. E o PS fez uma opção em nome das pessoas e dos territórios. Optamos por salvaguardar o maior número possível de freguesias. Optamos por defender a manutenção dos edifícios sedes atuais. E optamos por defender os serviços de proximidade. Se não fosse o PS em Gaia, teríamos 11 e não 15 freguesias. Teríamos 13 edifícios sedes encerrados. Teríamos serviços extintos e teríamos gente mandada para o desemprego. Enquanto o PS fazia isto em Gaia, alguns deputados na Assembleia da República, que agora enchem a boca com o poder local, ajudavam a aniquilar o poder local, convencidos que é uma reminiscência da democracia. Quero ainda falar-vos sobre os nossos projetos. Eu ainda não tinha sido publicamente apresentado e já estavam a dizer que nós não apresentámos ideias. Pois bem, podemos já começar por aqui. Quando eu apresentar ideias para Gaia, serão sempre ideias para cumprir e não promessas vãs para depois fazer tudo ao contrário. Mas eu vou começar por dar uma ajuda. Se querem conhecer as nossas propostas, comecem por ler as atas das reuniões de Câmara, onde temos deixado claras as nossas ideias. Tão claras que a atual maioria as tem elogiado e as tem aprovado. Fomos nós que propusemos para Vila Nova de Gaia a redução do IMI, que propusemos a redução da derrama, a isenção da taxa de resíduos sólidos na fatura da água das IPSS, a isenção da taxa de utilização das piscinas municipais por parte das instituições que trabalham na área da deficiência e dos cidadãos portadores de deficiência. Fomos nós que propusemos a criação do provedor do cidadão com mobilidade reduzida. Fomos nós que lutamos com sucesso, com o Manuel Pizarro, contra a desclassificação do serviço de urgências polivalentes do Hospital de Gaia. Amigos e amigas, se nós fomos capazes de fazer isto, estando na oposição e com poderes muito escassos, imaginem o que nós não seremos capazes de fazer a partir de outubro, quando ganharmos as eleições. E é por isto, é muito por isto, que nós afirmamos que somos os sucessores naturais desta gestão.
Não que sejamos os continuadores deste modelo, mas porque temos a humildade de reconhecer que há coisas bem feitas e mostramos que podemos fazer melhor aquilo que eles fazem bem e que podemos fazer muito melhor aquilo que eles fazem mal, corrigindo os erros que cometeram. E eu tenho muito mais para apresentar do que meros discursos de ocasião, do que meras intenções, porque tenho um passado em Vila Nova de Gaia e um trabalho pelos gaienses. Aliás, o que incomodou a alguns não foi o que eu disse. O que incomodou a alguns foi o facto do Dr. Menezes não ter dito nada, não ter desmentido, não ter negado o que eu disse. Ele próprio, embaraçado com o candidato que alguns escolheram para Gaia, sabe bem o trabalho que fizemos em Gaia nos últimos anos. O papel que eu tive nesse trabalho, sem pedir nada em troca. E, no fundo, com o silêncio, ele diz tudo. E nós ouvimos as instituições e dialogamos com as pessoas. Eles estranham isso, porque eles decidem nas costas dos cidadãos. Por essas e por outras é que a maioria propôs o parqueamento pago na orla marítima e teve que recuar após a nossa oposição. Como propôs a criação de mais uma taxa de proteção civil e teve que recuar após a nossa oposição. É meritório recuar quando se cometem erros. Mas era bom estudarem os assuntos para não mostrarem tanta precipitação e tanta impreparação. Mas se eles querem ideias, podemos começar já com duas. Primeiro, trabalhem para recomeçar as obras do Centro Cultural de Gaia, aqui mesmo ao lado, num estado de abandono há largos meses. E segunda ideia, esta muito simples. Comprem as peças estragadas das escadas Magiros dos bombeiros sapadores de Gaia, para evitar que, como aconteceu há uma semana atrás, tenha que vir a escada Magiros dos bombeiros sapadores do Porto para um incêndio industrial na fábrica de tintas Silacas. Não adianta querer autoestradas até o mar se nem peças para uma escada Magiros são capazes de comprar. O PS tem vindo a construir um projeto sério e credível. Um projeto centrado nas pessoas, sem megalomanias, mas com ambição e disponibilidade para o trabalho de proximidade. Um projeto inclusivo, virado para as classes médias, que estão massacradas por impostos, mas que não veem nenhum benefício dos impostos que estão a pagar. Em Gaia haverá política para os mais desfavorecidos, mas também políticas concretas para as classes médias, nas taxas, na habitação, na educação, na qualidade da rede viária, nos equipamentos sociais para crianças e idosos, no lazer e na cultura, entre outros. As classes médias estão muito fustigadas e merecem uma atenção especial deste município. Assume uma enorme centralidade no combate ao desemprego, mas com seriedade e sem populismos. O desemprego não é exclusivamente um problema de Vila Nova de Gaia. Mas no Conselho nós podemos fazer muito para combater esse flagelo. Em Gaia, a situação é pior do que no resto do país. Temos mais 5% de taxa de desemprego do que a média nacional. A reforçar este problema, 68% dos desempregados inscritos têm até ao terceiro ciclo de escolaridade, ou seja, neste momento não têm sequer a atual escolaridade obrigatória. E mais de metade dos desempregados têm inscrição há 1 ano ou mais. Ou seja, estão já reconfigurados como desempregados de longa duração, com todas as consequências psicossociais e inerentes. Mas temos também muitas potencialidades. Temos um património turístico excelente e de valor mundial, no centro histórico e nas caves do vinho do Porto, mas também nas referências culturais, como Soares dos Reis ou Teixeira Lopes. Temos jovens, mulheres e homens de valor. Os nossos maiores valores são, de facto, as nossas pessoas. E a pensar nas pessoas, o município pode apostar numa rede entre empresários e escolas profissionais e de ensino superior para qualificar os ativos e, dessa forma, agilizar a sua reintegração profissional. Pode preparar projetos
para o próximo quadro comunitário, a começar já em 2014, com vista ao impulso à localização de unidades fabris, centros de competências e de excelência empresarial, pode valorizar o turismo, a cultura e as artes como fator de atratividade e pode apostar nos jovens deste concelho, criando oportunidades de integração profissional, valorizando o empreendedorismo e a economia social. O emprego é uma prioridade, focando duas áreas absolutamente inovadoras no concelho. Por um lado, a aposta na indústria do vinho, ligada à cultura e ao turismo. Por outro, o ambiente, as energias renováveis, cruzando em Gaia os saberes que nos chegam das universidades. Assim, assumiremos nesta zona a localização privilegiada para um ninho de empresas e de empreendedorismo ligadas ao cluster do vinho, envolvendo neste consórcio as empresas de Gaia ligadas ao setor, como a Sograp, a Barbosa e Almeida e as empresas de vinho do Porto, e criando aqui um espaço privilegiado para jovens iniciarem a sua atividade numa relação com as escolas de Gaia e com as universidades. Definimos também o ambiente como um marco identitário, onde o mar, mas também o rio, sejam defendidos e valorizados, o Rio Douro. Isto passa pela criação de um plano de eficiência energética no nosso município, recorrendo às mais recentes inovações neste domínio e aplicando estas inovações no espaço público e nos edifícios municipais, escolas e habitações sociais. Uma estratégia ancorada no cluster específico, a localizar no eixo ribeirinho, com rigor, com um centro tecnológico especificamente ligado ao ambiente e às renováveis, a ser financiado no âmbito do próximo quadro comunitário de apoio, em parceria com empresas locais como a Salvador Caetano ou a Sol Indigos. É isso localizará iniciativa empresarial e emprego, mas também conhecimento e capacidade de inovação que a própria Câmara incorporará nos espaços públicos que tutela. Eu sei que posso parecer estar a ser muito ambicioso. Num concelho onde há escolas que ainda têm telhas de amianto, pode parecer exagerado projetar uma intervenção no ambiente e nas energias renováveis. Mas se me acham excessivamente ambicioso, é porque me estão a comparar com a atual gestão cinzenta e de fim de ciclo. Não sou eu que estou muito ambicioso, são eles que já deitaram a toalha ao chão pelo concelho. Em termos concretos, o município deve isentar a taxa de derrama para novas empresas por um período igual ao da redução para 10% do IRC. Deve criar um gabinete de apoio ao investidor e deve promover um conjunto de iniciativas no âmbito da diplomacia económica, tendo na ACIGAIA o interlocutor privilegiado. Só que a aposta no emprego passa também pela necessidade de proteger o emprego existente. E isso faz-se acabando com as taxas de publicidade nas montras do pequeno comércio. Passa por criar zonas definidas para cargas e descargas e por criar horários verdes para estacionamento gratuito nas ruas de predominância comercial. E passa também por pagar as dívidas ao comércio local, a começar pelos livros escolares do ano letivo anterior. Definiremos a Associação Comercial e Industrial de Vila Nova de Gaia como a nossa parceira fundamental, pela importância estratégica que pode ter como voz do tecido económico e pela parceria de diplomacia económica nacional e internacional. A ACIGAIA fará muito mais e melhor e com custos muito mais reduzidos do que aquilo que a empresa municipal Amigaia fez, apesar do peso da despesa que causou ao orçamento municipal. É verdade que muitas empresas saíram de Gaia. Foi a Yazaki, a Ara, a Granite, a Cerâmica de Valadares ou o encerramento do Gaia Hotel. Mas falta perceber por que razão a Yazaki saiu de Gaia, mas não saiu de Ovar. Não será que os custos de contexto pesam cada vez mais
nas opções de localização das empresas? E não teremos nós que estudar isto e agir em conformidade e numa lógica de proximidade? Nós vamos rever a fatura da água através da revisão da taxa de resíduos sólidos. Não é uma promessa vã. Nós já o fizemos, isentando as IPSS. Queremos alargar a isenção às escolas, aos bombeiros e às coletividades e associações locais. E no caso dos consumos domésticos, assumiremos uma redução de 20% desta taxa na fatura dos agregados familiares, à custa da diminuição do valor dos resíduos sólidos na fatura final. Nós vamos impulsionar um programa de reabilitação urbana para o centro histórico e para as classes médias, integrando nele um programa de reabilitação das vias secundárias das freguesias, onde as condições de circulação são um pesadelo. Vamos criar uma bolsa de arrendamento urbano para casais jovens, uma bolsa de residências para estudantes estrangeiros da Universidade do Porto, na zona do centro histórico. Vamos assumir um papel central na gestão dos transportes públicos, dos transportes escolares e dos transportes de atravessamento no concelho. Vamos exigir para a área metropolitana e para Vila Nova de Gaia uma compensação do investimento pelos dinheiros públicos que estão a ser investidos no arranque do TGV no sul do país. E essa compensação terá que ser materializada na extensão da linha de metro em Vila Nova de Gaia e no arranque da construção do novo Hospital de Vila Nova de Gaia. Não há nenhum equívoco. O investimento público pode e deve ser um fator catalisador do crescimento e do emprego. Se é assim que acontece em Lisboa, eu não entendo a razão de tanta inibição em aplicar a mesma receita ao resto do país. A crise não pode servir para concentrar tudo em Lisboa e nos seus projetos, abandonando o resto do país. Nós vamos reforçar a rede social, valorizar as IPSS e as escolas, dar um novo fôlego às atividades extracurriculares, valorizar a escola pública, a escola a tempo inteiro e os professores. Nós vamos construir pontes com o Porto, mas pontes relacionais, articulação de políticas intermunicipais e ganhos de escala em prol dos interesses das pessoas. Eu não serei presidente de uma comissão liquidatária de Vila Nova de Gaia. Eu serei presidente de um município de referência no país. Enfim, nós vamos trabalhar pelo município, que é coisa que nos últimos tempos eles não têm feito. Algumas destas medidas, é verdade, exigem recursos financeiros, que só podem vir de uma gestão rigorosa e criteriosa, que prescinda de luxos e de mordomias, que assuma uma gestão de rigor e de competência. Mas estes recursos devem vir também de um reforço da justiça e da coesão territorial em Portugal. Por exemplo, fará sentido que a derrama seja calculada em função dos lucros tributáveis de uma empresa que opera em todo o país, mas que paga impostos apenas em Lisboa, no concelho onde tem sede. Num país centralista, também em termos económicos, não estaremos com isto a reforçar as disparidades entre Lisboa por um lado e o resto do país por outro? Nós proporemos um debate para alterar o modelo de cálculo da derrama, cujo montante seja calculado não em função do lucro tributável pago no concelho onde se localiza a sede, mas em função da massa salarial paga em cada concelho onde a empresa opera. Afinal, a coesão territorial também se faz por correção de injustiças fiscais e é isso que nós pretendemos. Caras amigas, caros amigos, eu sei que a missão é difícil.
Eu sei que os tempos não estão propícios para grandes mobilizações de vontades e de confiança. Eu sei que os níveis de confiança dos cidadãos relativamente à política e aos políticos estão em níveis muito baixos. Eu sei que é dura a tarefa. São muitos e fortes os problemas neste município difícil e nestes tempos conturbados. Muitos podem estar desmotivados e cansados com promessas vãs e com estes tempos injustos. Mas nós temos aqui uma oportunidade de fazer melhor, de fazer diferente e de demonstrar que é possível ter esperança, começando por fazer o mundo à nossa volta ficar bem melhor. Conta-se a este propósito a história de uma família que estava a ficar cercada por uma enchente. Para se salvarem, deveriam fazer uma longa caminhada. Ocorre que tinham um problema. Era a família, tinha um bebé recém-nascido e a pessoa mais velha da família, o avô, já tinha 78 anos. As águas continuavam a subir e eles tinham que partir. A família iniciou a caminhada e combinaram que o bebé seria carregado por todos, revezando-se nesta tarefa. Depois de várias horas de subida difícil, a pessoa mais velha sentou-se no chão e, quase em desespero, suplicou: deixem-me para trás, eu não vou conseguir. Continuem vocês, eu já vivi o suficiente. O filho não se deu por vencido. Aproximou-se do pai e energicamente disse-lhe: vamos, pai, precisamos de si, é sua vez de carregar o bebé. O senhor levantou-se: pois é, agora é minha vez, vamos lá. E foi. Caras amigas e caros amigos, vamos todos juntos. Estamos em crescendo. Nós somos os melhores. Nós temos uma esperança para carregar. A esperança dos gaenses que lá fora olham para nós com grande expectativa. Nós temos um tempo novo para cumprir. As pessoas merecem mais. As pessoas merecem muito mais. O tempo é de mudança. Nós temos gente lá fora para cuidar. E esta é a nossa missão. E esta é a nossa esperança. Vamos em frente, dedicados a Gaia e aos gaenses. Força e muito obrigado.